possui vossa Bíblia, por gentileza, na oração aqui do presbítero Kleber, Deus confirmou a palavra. Glórias a Deus. De 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Aleluias. Desde já eu quero agradecer a oportunidade que o presbítero Kleber fez sobre as nossas vidas. Agradecer ao pastor presidente, pastor Pedro, Deus abençoe sua vida. Agradecer ao diácono Robson, que estive ministrando há algum tempo na igreja que ele congrega. Bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Também ao rapazinho que cantou aqui, o Wellington. Teve um culto, se eu não me engano, acho que foi na igreja pentecostal Coluna de Deus. Glória a Deus. Um culto de jovens que você e os seus jovens cantaram foi bênção sobre as nossas vidas. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Trago a bênção do meu pastor Charles Luiz, congrega na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo do Taboão, pastor presidente Elício Severo Santos, pastor local Charles Luiz. Quem encontrou, diga glória a Deus, por gentileza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Opa, tem gente dispersa aqui ainda. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dizer assim, verso de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja toda no 3, por gentileza. 1, 2, 3. A igreja, calma. Se é para Jesus, pode ser melhor. A igreja toda no 3, todos encontraram? Se não encontrou, não precisa ter vergonha. Encontramos. Isso, denuncia quem não encontrou. Cola neles ali, Robson. Mostra para eles. Vem cá, Wellington. Mostra para os irmãos aqui. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Logo depois da epístola de Tiago. Todos encontraram? Amém. Vou dar 10 segundos para vocês. Vem. Amém. Encontraram? Amém. A igreja toda no... É 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Não tem problema. É a palavra de Deus. Temos que gastar tempo com ela. Aleluia. Vou repetir a igreja depois no 3. Repete comigo. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja toda no 3, por gentileza. 1, 2, 3. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Quem tem glória a Deus? Vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos, pegue na mão dessa pessoa bonita. Se não tiver, pode olhar aqui para frente, para o presbítero e para o pastor. Não para mim. Feche os olhos. Pegue na mão dessa pessoa. Deus, desde já eu quero lhe agradecer por essa oportunidade, Pai. Que não venha ser eu que possa falar, mas que o Teu Espírito possa falar sobre esta casa, Pai. Que não venha ser o Tiago em cena, mas que Cristo venha entrar em cena. Deus, que eu não venha brilhar, mas que o Teu Espírito, que Jesus possa brilhar. Pai, desde já eu peço que o Senhor possa quebrar, Deus, todas as artimanhas malignas sobre essa igreja. Que o Senhor possa rasgar os céus, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Deus. Acampa-se o anjo, Pai. Vários milícias de anjos sobre esta casa. Que o Senhor possa guerrear enquanto ministramos a Tua palavra, para que o Teu povo possa receber, Deus, provisão, bênçãos, curas e libertação nesta noite. É o que eu te peço, e todo aquele que crê, sente-se dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O escritor originalmente chamava-se Simão. O escritor originalmente chamava-se Simão. Simão é um nome comum no Novo Testamento. Simão é um nome comum
na segunda esfera bíblica, a nova aliança. Entendemos, mediante a palavra de Deus, que Simão era filho de Jonas. Simão era filho de Jonas. Aleluia. A sua mãe não é mencionada nas Escrituras, mas sabemos que Simão tinha um irmão mais novo, cujo nome é André. Aleluia. André foi o prepulsor da conversão de Simão. André foi o prepulsor da conversão de Simão. E aí eu identifico o poder do evangelismo, de trazer aqueles que amamos para a casa de Deus. Sabemos que ambos eram natural de uma cidade cujo nome é Betsaida. Sabemos que ambos são natural de uma cidade cujo nome é Betsaida. Betsaida significa casa de pesca. Betsaida significa casa do pescador. A mesma cidade se encontrava-se na parte ocidental do mar de Tiberíades, na Galileia. Na parte ocidental do mar de Tiberíades, na Galileia. De Betsaida sai 3 dos discípulos de Cristo. De Betsaida sai 3 dos discípulos de Cristo. O primeiro, Simão, que se tornaria Pedro. O segundo, André. E o terceiro, Filipe. Quem é criado na cidade, quem é criado na cidade do pescador, de criança, o ofício do local. Qual era o ofício do local, Tiago? O ofício da cidade da pesca. O ofício do local era a pesca. De pesca Simão entende. Simão aprende-se que cada determinada estação do ano os cardumes de peixe se movimentavam de forma diferente. Cada estação do ano tinha-se uma forma de se movimentar. De pesca Simão entende. Simão irá crescer desenvolvendo o ofício local da pesca. Simão irá casar-se, a sua esposa irá o acompanhar no seu ministério. Só que o importante é que quando André resolve apresentar Simão a Cristo, Cristo irá fazer 3 promessas sobre a vida de Simão. Eu quero destacar aqui rapidamente 3 promessas sobre a vida de Simão. Ambas estão apresentadas no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso 18, 19 e 20. A primeira promessa que Cristo irá fazer sobre Simão é: e tu eras pescador de peixes, mas de hoje em diante tu se tornarás pescador de homens. A primeira promessa que Cristo faz sobre a vida de Simão é que tu serás pescador de homens. Cristo usa o conhecimento que Simão tem. Por quê? Porque antes Simão usava da pesca para o seu benefício próprio. Agora Cristo irá fazer ele ser pescador de homens, não para o benefício próprio, mas para o crescimento do reino de Deus. Levante uma mão e deixe eu proferir uma palavra de bênção sobre a sua vida. Cristo irá usar o seu maior ofício no mundo, mas não para o benefício que antes era seu, mas para o crescimento do reino de Deus. Sabe essa palavra? Dá glória. A segunda promessa na vida de Simão é: e tu se chamarás Pedro. Aleluia, Jesus. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aleluia.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Aleluia. A segunda promessa é: e tu se chamarás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. A terceira promessa na vida de Pedro é: e te darei as chaves dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Meu Deus. O poder que Cristo entrega a Pedro chama-se o poder da palavra. O poder que Cristo entrega a Pedro chama-se o poder da palavra. Olhe para essa pessoa bonita do seu lado. Olhe para essa pessoa bonita do seu lado. Eu creio que não foi em vão que você entrou aqui hoje. Olhe para ela, entra no culto e diga: Deus me entregou. Com mais vontade, senão não prego. Deus lhe entregou. Deus me entregou. O poder da palavra. Profetiza. O poder da palavra traz-nos uma conotação entre dois mundos: as chaves da terra e as chaves dos céus. O tempo da terra é conhecido como tempo Cronos. O tempo do homem é conhecido como tempo Cronos. Cronos é o tempo humano, um ano, 365 dias, um dia, 24 horas, uma hora, 60 minutos. Esse é o tempo Cronos, o tempo do homem. Introduzido no tempo do homem está a palavra grega logos. Logos significa conhecimento humano, sabedoria humana, palavra humana, raciocínio humano. Esse é a chave que Cristo entregou a Pedro da terra, do tempo do homem. Mas as chaves dos céus é introduzido ao tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo Kairos. O tempo de Deus é o tempo da profecia, onde não há distinção de antes, agora e depois. É o tempo Kairos. Introduzido no tempo Kairos, o mundo invisível, o mundo espiritual, está introduzido a palavra grega rema. Rema significa palavra revelada, conhecimento, capacidade revelada, profecia revelada. Por quê? Porque sai-se do tempo de Deus para ser entregue ao tempo do homem. Deus nos entregou a chave para movimentar o mundo espiritual no tempo de Deus, mediante a palavra do tempo do homem. Só que entenda esse negócio. A Bíblia vai nos dizer que quando Daniel colocou o propósito em si de fazer o famoso jejum de Daniel, a Bíblia irá dizer que no primeiro dia Deus ouviu o clamor de Daniel, mas o primeiro anjo que desce é Gabriel. Gabriel é o anjo mensageiro, não é o anjo de guerra. Gabriel irá dizer que o príncipe da Pérsia, Satanás, nas regiões celestiais tentou impedir dele descer à terra. Aí a Bíblia vai dizer que Daniel faz o propósito. O anjo Gabriel sobe e Deus envia agora um anjo de guerra, que é Miguel, para pelejar pela provisão de Daniel. Levanta essa mão e deixa eu profetizar. É Deus dizendo que quando você profetiza, o mundo espiritual se movimenta, mas antes da tua vitória chegar na terra, o inimigo
celestiais, mas Deus está dizendo: hoje eu não envio anjo de mensagem, mas eu envio anjo de guerra para trazer a provisão sobre a sua vida. Espírito da verdade. Aleluia. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, ele irá dizer sobre o mundo. Capítulo 11, verso de número 1, ele irá começar dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Verso de número 2: por ela os antigos alcançaram testemunho. Verso de número 3: os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível, Meu Deus, tempo humano, matéria humana, partiu-se a existir daquilo que é invisível. O que o escritor está querendo dizer? Que tudo que é materializado no tempo do homem Cronos já está materializado no mundo de Deus, no mundo espiritual. Quando entendemos sobre a criação, entendemos que Paulo diz em 1 Colossenses capítulo de número 15: ele é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Está pregando sobre o que? Sacerdócio. Se eu não explicar a origem, poucos vão entender quando eu chegar no tema. O mundo foi criado pela palavra de Deus, mas antes de Deus começar a dizer haja, 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 Cristo já existia. Cristo já era a luz. A imagem minha e sua do homem é Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Deus irá começar criando a terra. No capítulo de número 1, verso de número 1 de Gênesis, vai nos dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Verso de número 2: a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam-se sobre a face do abismo. Irá ter os 6 primeiros dias da criação. Deus irá criar as aves do céu. Deus irá criar a terra e fazer separação entre a parte seca, a terra, e a parte do céu. Deus irá criar os grandes animais aquáticos e as aves do céu. Deus irá criar as vegetações, 2 luminares, um para o dia e um para a noite. O do dia dará o nome de sol, e o da noite dará o nome de lua. No 6º dia Deus deixa sua obra-primas para o último dia. Se todos perguntarem quem, eu digo no 3: 1, 2, 3. Tá fraco. 1, 2, 3. Olhe para essa pessoa e diga: eu e você. Eu e você. aleluia. No 6º dia Deus cria o homem. Meu Deus. Mas entenda, eu estou falando de tempo, eu estou falando de sacerdócio. Adão foi feito da matéria humana. Qual é a matéria humana? O barro. O barro é humano, o barro está introduzido no tempo humano, tempo Cronos. Porém, na viração do dia, Deus descia. E Deus não está no tempo do homem, Deus está no tempo Kairos. No Éden, os 2 tempos eram unidos. No Éden não tinha distinção de tempo do mundo humano e do mundo espiritual. Tinha-se uma junção. Porém, certa feita, Eva entra no jardim, induz Eva de pecar. Eva se alimenta do fruto, Adão se alimenta do fruto. Quando ambos saem do Éden e é expulso por Deus, a Bíblia irá nos mostrar que há uma separação entre os 2 mundos. Aleluia. A Bíblia irá nos mostrar que há uma separação entre os 2 mundos. Tanto que no Antigo Testamento, para Deus se manifestar, era necessário um sacrifício. Porque o sacrifício interfere o mundo físico e interfere o mundo espiritual. Aleluia. No tempo
tenho que correr para dar tempo. No tempo patriarcal, a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta um homem cujo nome é Moisés para libertar o povo. A Bíblia irá nos dizer que quando Moisés é levantado, alguns sinais irá se manifestar para mostrar que Deus era com os egípcios, que Deus era com os hebreus no Egito. O primeiro sinal é: o mar vermelho iria se abrir. O segundo sinal é uma coluna de fogo nas noites frias. O terceiro sinal é que no calor escaldante uma repousar sobre eles. O quarto sinal é que Deus enviaria o maná para eles no dia da fome. No dia da fome. Entenda, é Deus abrindo o caminho, dizendo: eu sou o Deus que abre o caminho aonde não tem passagem. Deus pegou, é Deus dizendo: eu sou que abro caminho aonde não tem passagem. E mais, nas noites frias, eu sou Deus que trago o fogo do Espírito sobre ti. No meio desse vale, dessa tristeza, Deus traz o fogo do Espírito sobre ti. Vou melhorar. No meio desse sol escaldante, eu sou Deus que trago a nuvem do refrigério sobre a sua vida. E mais, nesse deserto você não morre, porque eu trago provisão divina sobre ti e sobre a sua casa. Aleluia! É Deus dizendo: a sua vida não foi em vão. Quem quiser ser renovado, hoje tem renovo para ti. Quem quiser providência, hoje tem providência para ti. Quem quiser caminho aberto, hoje tem caminho para ti. Aleluia. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, Moisés liberta o povo. Só que Deus irá dizer no livro de Êxodo, capítulo de número 12: Moisés, eu tirei os primogênitos do Egito, então consagra os primogênitos a mim. Por quê? Porque eu os tirei do Egito. Entenda, a intenção de Deus era que todo Israel fosse sacerdote para as outras nações. Aleluia! Quando Deus diz a Moisés: Moisés, consagra os primogênitos a mim, a intenção de Deus era que Israel fosse sacerdote para as outras nações. Só que certa feita Moisés sobe o monte, fica 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Aliás, só Moisés, Elias que fazem esse propósito: Moisés, Elias e Cristo. É por isso que os três aparecem no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. A Bíblia irá nos dizer que quando Moisés fica 40 dias e 40 noites no monte, Deus irá se revelar a ele. Moisés irá escrever a tábua dos 10 mandamentos. Só que quando Moisés desce, o povo está adorando ao bezerro de ouro. E cai para nós: quem adora bezerro de ouro não consegue ter profundidade ou adorar da maneira correta a Deus. A Bíblia irá nos dizer
dizer: o povo está adorando ao bezerro de ouro. Moisés ira-se, joga a tábua dos 10 mandamentos no chão, quebra. Quando ele sobe, ele fica mais 40 dias e 40 noites. É o único que ficou 80 dias sem comer nem beber, mas negociando com Deus. A Bíblia irá nos dizer neste momento que Deus irá dizer: Moisés, pega a menor tribo, que é a tribo de Levi, e separa eles para mim. Da tribo de Levi irá vir os sacerdotes, os levitas, o tempo do sacrifício e a preparação para a vinda de Cristo. Meu Deus. Preparação para a vinda de Cristo. Entenda, o plano A de Deus era que todos fossem. O povo não quis. O plano B de Deus foi preparar o caminho para que Cristo viesse. Tem outro microfone? O plano A de Deus era que todos fossem. Melhorou, obrigado. O plano A de Deus era que a nação fosse sacerdote. O plano B de Deus foi preparar o caminho para a vinda do Messias. Olhe para cá. Quando Cristo na cruz do Calvário é sacrificado, primeiro, Hebreus 7 irá dizer que ele trace a condição contigo de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Cristo é morto na cruz, ele volta-se ao plano original de sumo sacerdote, mas é entregue a nós a chance de sacerdotes do reino de Deus. A Bíblia irá nos dizer que Cristo paga com o saldo do seu próprio sangue a dívida que foi criada no Éden. Por que, Tiago? Porque dívida não se paga com nome, dívida se paga com saldo. Entenda isso. Adão tinha nome, mas não tinha saldo. Sete tinha nome, mas não tinha saldo. Enos tinha nome, mas não tinha saldo. Até você da glória. Cainã tinha nome, mas não tinha saldo. Tem que melhorar. Enoque tinha nome, mas não tinha saldo. Matusalém tinha nome, mas não tinha saldo. Noé tinha nome, mas não tinha saldo. Até você levantar na cadeira. Abel tinha nome, mas não tinha saldo. A Bíblia vai nos dizer que todos os homens tinham nome, mas nenhum tinha saldo. É por isso que Confuso irá dizer: eu tento ser a verdade, mas não encontro o caminho. Tem nome, mas não tem saldo. Platão irá dizer: eu tento buscar a verdade. Tem nome, mas não tem saldo. Aristóteles irá dizer: eu quero buscar o caminho certo. Tem nome, mas não tem saldo. Mas quem tem saldo bate no peito e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deixa eu melhorar para você da glória. Do primeiro Adão entrou o pecado, do segundo a redenção. O primeiro deixou-se levar, o segundo foi influenciador. O primeiro, quando pecou, se escondeu. O segundo se mostrou no madeiro. O primeiro morreu, mas o segundo, ao terceiro dia, ressuscitou.
já sai. Espírito de Deus, onde tiver o crente para ser renovado, enche ele agora. Agora! Peço, João, cai e sai. Eu não vou segurar o Espírito. Faz da maneira que quiser, Espírito Santo. Depois eu quero meu Pai, te sei. Olhe pra cá. Quando Cristo morre, Glória a Deus. ele traz o plano A de Deus em evidência. Aleluia. Qual era o plano A de Deus? A igreja toda no 3. 1, 2, 3. Oh, glória. Aleluia. Todos fossem sacerdócio. Me ajuda. Qual era o plano A de Deus? 1, 2, 3. O plano A de Deus. Não, era para falar que todos serem sacerdócio. De novo, vai melhorar. Qual era o plano A de Deus? No 3. 1, 2, 3. Que todos sejam sacerdotes. Aleluia. Quando Cristo é levado aos céus, Pedro, o mesmo que negou, o mesmo que foi até Cristo pelo seu irmão mais novo, André, torna-se um líder. Tanto que em Atos 2, o Pentecoste, Glória a Pedro é aquele que irá soltar o sermão. Pedro é aquele que irá soltar o sermão. Para quê? Para que se cumprisse a Deus é profecia fiel. que o Espírito se derramaria sobre toda a carne. Só que a igreja está sofrendo um tempo de perseguição. A igreja está sofrendo uma luta. Que em Êxodo, quando Moisés sobe ao monte, escolhe a tribo de Levi, Êxodo, capítulo de número 22, irá dizer assim: se diligentemente o meu povo escutar a minha voz e guardar a minha aliança, Aleluia. eu serei. Só que escuta isso: o povo escuta a voz, mas o povo não guarda a aliança. Só que com Cristo a aliança foi renovada. Glória a Deus. Aí Pedro entende que se Cristo é o sumo sacerdote, segundo Hebreus 7, segundo a ordem de Melquisedeque, todos Aleluia, Jesus. somos sacerdotes. Glórias a Do Deus. pastor ao diácono, do membro ao sonoplasta. Olhe para essa pessoa bonita, com a cara de profeta. Olhe para ela com a cara de profeta e diga: é você. É você. Ah, não, todo mundo está olhando para mim, gente. Olhe para essa pessoa do seu lado e diga: é você. É você. O sacerdote que irá mudar a sua geração. Alguém pode dar uma glória para isso? A igreja sofre um período de perseguição. Aleluia, Jesus. Cristãos começam a morrer. Quando Pedro escreve a primeira carta de 1 Pedro, o povo estava todo disperso. Meu Deus. O povo estava separados. Não poderia ter reunião para o culto acontecer. Mas Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 2, verso de número 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. E Pedro dizendo, mesmo estando num período de perseguição, mesmo o povo estando correndo risco de vida, aonde quer que vocês estejam, você é a geração eleita de Deus, o sacerdócio real. Posso profetizar que naquele emprego você é o sacerdote que Deus irá levantar. Posso profetizar que naquela casa você é o sacerdote que Deus irá levantar. Posso profetizar que em Diadema você será o sacerdote
características de um sacerdote e já termino por causa do horário. Primeiro, olha para mim. Diga assim: presença. Presença. Tá fraco, sexta-feira, gente. Diga comigo no 3. 1, 2, 3, presença. Presença. Então entendemos que o sacerdote do século 21, dos tempos modernos, do hoje, tem que ter Presença. 3. 1, 2, 3. Presença. Quando Davi Glória a Deus. quis carregar a arca da aliança, a Bíblia irá dizer que Davi coloca a arca em cima de uma carroça. A arca simbolizava a presença de Deus. Davi quis fazer do modo fácil. Meu Deus. Só que quando chegou na eira de Nacon, parece que eu vejo o próprio Deus carregando a presença da maneira errada. Então quando chegar na eira, cai. Davi entendeu que presença não pode ser carregada do modo fácil, Meu Deus. mas sim sacrificando. Aqui eu vejo dois tipos de sacerdotes. O primeiro que quer carregar da maneira fácil Meu Deus. é o crente 007. Ninguém vê, ninguém sabe que é crente, quer carregar da maneira correta, Meu Deus. quer carregar da maneira errada. Mas deixa eu te dizer, Satanás não tem medo de crente que carrega de qualquer jeito, não. Satanás não tem medo de crente que carrega de qualquer jeito, não. Mas ele tem medo de uma geração que carrega a presença de Deus, sacrificando. Davi entendeu que só carregar não bastava. Davi entendeu que de qualquer jeito não dava. Era necessário sacrificar. Pegue na mão dele e diga: sem sacrifício, sem sacrifício não há presença. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque diabo, porque tudo que é ganhado fácil, ninguém dá o valor. É, Deus. Aleluia. É por isso que no Éden Adão caiu, porque ele tinha conquistado fácil. Estou dizendo para alguém aqui: se conquistar da maneira fácil e carregar de qualquer jeito, pode até andar nesse ano de 2019, mas no 2020 acaba caindo. Meu Deus. Mas quero dizer para outro tipo de pessoa: